A paz do Senhor a todos nós, queridos e adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui no setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Temos também como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo e comentando a lição de número 2, que é desse trimestre, que é exatamente a liderança no Antigo Testamento. E o texto áureo aqui está em 1 Samuel, no capítulo 3 e verso 20. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Que coisa maravilhosa! Agora veja bem aqui, a leitura bíblica está em classe, está em 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 19 ao verso 21. Adolescentes, aqui no tópico de número 1 da nossa lição, aqui nós vamos ver aqui Samuel, um homem que resume a liderança no Antigo Testamento, que assume a liderança no Antigo Testamento. Muito bem. No segundo tópico aqui, Samuel, o juiz que ungiu 2 reis, né? Nós vamos observar aqui que ungiu Saul, depois ungiu o rei Davi. O ministério sacerdotal de Samuel. Samuel, o profeta do seu tempo. E eu gostaria também aqui aprofundar com vocês aqui, adolescentes, e falar também aqui a respeito de alguns homens e de mulheres que se destacaram na história. E depois eu volto aqui, resumo aqui, fecho a lição aqui na vida de Samuel. Combinado então? Muito bem. Para enriquecer a nossa vida, o nosso cotidiano, eu gostaria que você acompanhasse aqui, por gentileza. Nós podemos observar aqui que em todo esse contexto, principalmente na semana passada, eu comentei rapidamente aqui de uma pincelada e falei sobre a vida de Salomão. E aí também comentei sobre Davi, que foi seu pai, que Davi foi um grande guerreiro, maravilhoso. Não é verdade? Por que que Davi ele era um líder maravilhoso? Por quê? Porque primeiro, eu posso observar aqui, adolescente, treinando para ser um rei corajoso. Porque a luta mais famosa da história, Davi ele cumpriu a sua missão integralmente. E esta deveria ser sempre uma demonstração do poder espiritual e singular. O vencedor leva tudo. Tudo mudaria se Davi entendesse o mal à sua ação. Mas não, ele entendeu completamente, perfeitamente. Por quê? Porque ele estava entre a luta entre Golias e entre os seus irmãos, por ter colocado ele ali do nada, colocar Davi num beco sem saída. Mas o que nós podemos observar é que Davi era um servo fiel e responsável. Responsável nos pastoreios da ovelha, na corte do rei. E eu posso observar aqui também que o aspecto do caráter de Davi. Primeiro, porque ele tinha um coração de servo. Segundo, ele tinha um coração humilde. Terceiro, um coração sincero. E o quarto, ele dependia exclusivamente de Deus. E era um homem de coragem. E sexto, ele tinha gratidão a Deus. Sétimo, ele tinha arrependimento. Davi de fato se arrependeu. Muito bem. Um outro que se destacou na história também foi Elias. Um profeta humilde e determinado. Com certeza. Por quê? Porque Israel, no tempo de Elias tinha suas características, alguns aspectos do caráter de Elias. Ele era o quê? Ele tinha integridade, com certeza. Agora, veja bem, não somente integridade e fidelidade, mas determinação, obediência, coragem e fragilidade também. Era alguns aspectos da vida de Elias.
Elias é um exemplo de vida com Deus, um exemplo para o crente do seu tempo, um exemplo para o crente dos tempos de hoje. Isto é uma coisa maravilhosa, adolescentes. Muito bem. Esther, vamos para o outro. Esther, uma rainha altruísta. Olha que coisa maravilhosa aqui. Nós podemos observar aqui que alguns aspectos do caráter de Esther. Por quê? Porque ela era uma mulher obediente. Ela era obediente a Deus. E ela tinha um coração humilde e ela tinha disposição. E ela era sensatez e paciente. Esperou tudo no tempo certo de Deus. E Deus fez aquilo que deveria ser feito. Por quê? Porque no tempo de Esther, no contexto histórico, nós podemos observar que por volta de 597 a.C., Judá fora invadido por um rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. 11 anos depois, por ordem do poderoso monarca, os babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os judeus para o cativo, como está em 2 Crônicas, no capítulo 35, do verso 17 ao 21. Porém, a respeito da sua grandeza, o Império Babilônico não se resistiu sob a pressão militares, colossal exército do Medo Persa, sendo derrotado em 539 a.C. A partir daí os judeus tornaram-se ser vassalos dos persas, vamos supor assim. Em 485 a.C., Dário, estado do rei da Pérsia, que reina naquela época na conclusão do templo de Jerusalém, como está em 2 Crônicas, no capítulo 36, do verso 22 ao 23, morreu sendo sucedido por seu filho rei Assuero. Gerse, eu posso observar aqui a maraculosa história da rainha Esther inicia-se no 3º ano do reinado desse extraordinário monarca. Eu posso observar aqui que o rei Assuero, que é o rei persa, e o ímpio Amã, que é o ímpio, Amã era o ímpio, né? Mas Mardoqueu era um homem humilde e temente a Deus, e Deus garantiu a vitória para eles. Vamos para um outro fundo histórico. Acompanhe comigo aqui, adolescentes. É história, é maravilhoso, mas vocês têm que entender algumas pessoas que se destacaram no Antigo Testamento como exemplo de vida para nós. Muito bem, vamos lá. José, um líder piedoso e temente a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos observar aqui também a integridade e reputação. A integridade, segundo o caráter, é algo muito específico e requer 3 etapas. Discernir o que é certo e o que é correto. Segundo, agir baseado no que foi discernido, mesmo a custo pessoal. E terceiro aspecto, dizer abertamente que a ação é feita com base no que a pessoa entendeu sobre o que é certo a partir do que é errado. Mas quando nós olhamos sobre a vida de José, analisamos todo o contexto familiar. Jacó, um pai perspicaz, uma palavra assim, perspicaz, um pai perspicaz. Segundo, o caráter dos seus irmãos, os irmãos de José. Mas eu vejo aqui que a consolidação do caráter de José. Primeiro, porque ele tinha integridade na casa dos pais. Segundo, nós podemos observar aqui, adolescentes, que a integridade na casa dos pais, eu posso observar aqui também que ele resistindo à tentação na casa de Potifar. Na mulher de Potifar, partiu para cima, mas ele preferiu estar com Deus. No caráter, interpretando os sonhos. Então ele estava interpretando os sonhos de Faraó. Ele era um intérprete, era um homem, era um jovem temente a Deus. No palácio, aconselhando os poderosos. Então ele estava ali nos palácios aconselhando, ele estava diante dos magistrados, ele estava diante de uma corte real.
e diante dos seus irmãos o encontro. José, ele tinha o encontro de José com seus irmãos se deu na época em que ele era o governador do Egito. Para um homem sem o temor de Deus, isto seria de fato o momento ideal para destilar o ódio, mágoas e tristezas. Todavia, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, José, ele rechaçou todos os seus sentimentos negativos, como está em Salmos, do verso 4 e 4, como também observamos em Efésios, no capítulo 4, verso 26. Interpretando as vicissitudes sofridas como parte do plano. Aqui eu posso observar que José foi um homem temente a Deus, sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, mas lá na frente ele deveria massacrar os seus irmãos, mas ele trouxe, ele o ajudou, acolheu e não pagou mal com mal. Adolescentes, quando alguém fazer um mal para você, não faz, não revida, não dá o devido feedback conforme você recebeu, mas você seja humilde. Vamos ter o caráter de Cristo, como teve esses homens no Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa, hein? Mas vamos comentar mais um aqui sobre a vida de Noé, um homem justo e incorruptível. Olha só que coisa maravilhosa. O contexto social do tempo de Noé, a degeneração moral, incorrupção, homens que eram voltados para a prática pecaminosa, mas Noé era um homem voltado para Deus. Noé tinha a sua integridade com Deus, Noé não se corrompeu, mas eu vejo aqui um aspecto positivo do caráter de Noé. Noé é um homem íntegro, um servo que andava com Deus. Noé era um servo obediente, porque ele obedeceu para fazer a grande barco, né? Um homem que dependia de Deus. Noé, um servo grato a Deus. Bom, se vocês quiserem comentar e saber, é só vocês dar uma pincelada em Gênesis, no capítulo 6, do verso 1 em diante, que você vai encontrar a postura deste homem que tinha os traços em caráter insubstituível. Então falei sobre a raiz, que é uma raiz, a Esther, que é a raiz que salvou a nação. Quero falar sobre Débora, uma mulher corajosa. Tu vai encontrar para falar sobre Débora na onde? Em Juízes, no capítulo 4, ok? Então muito bem. Então nós podemos observar aqui, falar um pouco sobre Débora, o contexto histórico de Juízes de Israel. A idolatria e o paganismo era muito grande. O progresso da civilização pagã era enorme e cada dia que se passava aumentava. A opressão surge dos cananeus era devastadora, mas porém Débora, ela profetiza e ela é juíza, como está em Juízes no capítulo 4, versículo 4. Débora, mãe de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Débora, a sua biografia bíblica, Débora, ela fora designada por Deus para ocupar um cargo importante e exercer funções que eram reservadas à classe masculina da época. As mulheres, ela era o quê? Ela era um pouco que afastada um pouco, mas elas ocupavam algumas posições inferiores, as mulheres, tanto em Israel como na comunidade vizinha. Todavia, ouviu o Senhor contrariou os conceitos machista e humano. E aí o que aconteceu? Nós encontramos em todo o aspecto, nós podemos observar que adolescentes, que Débora, ela foi uma mulher que sobressaiu na sua época. Débora era profetisa, como acabei de citar em Juízes 4 e 4. Débora era a juíza. Olha que coisa maravilhosa, né? E isso fortalece para mulheres, né? As meninas principalmente aí. Então não tenha medo, viu? Porque a mulher se destacou um papel importante. Que pena que é só uma pincelada, adolescente. Porque se nós for comentar cada uma dessas personagens aqui, nós vamos longe, tá ok? Agora veja bem.
Pedro, um homem disciplinado e sincero e dinâmico. Você quer aprender sobre Pedro? Você vai ler a primeira Pedro, a segunda Pedro, tá ok? Você vai ver a respeito deste grande servo de Deus. Agora veja bem, o caráter de Pedro. Pedro, pescador de homens. Simão, o pescador. Pedro, o pescador de homens. Jesus, ele muda o nome de Simão. Por quê? Porque Simão era a abreviatura de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó, como está em Gênesis no capítulo 29, do verso 33. Este patriarca não ficou conhecido exatamente pelo significado do seu nome formoso, mas pelo seu comportamento, Agora foi em Betânia que João 1,42 que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que no Pedro é Cefas. Olha que coisa interessante. Então a partir daí houve uma renovação do caráter e do temperamento, como aconteceu com Jacó. Interessante isso. Uma coisa liga com a outra. Mas nós podemos observar aqui que o caráter de Pedro, Jesus, ele conhecia os seus discípulos. Pedro nega Jesus. Todos os discípulos também negaram. Pedro procurou por Jesus ressurreto. Tá ok? Pedro no Pentecoste, ele após o Pentecoste também, e nós vemos aqui que Pedro, ele encontrou com Jesus depois que Jesus ressuscitou, e Jesus devolveu o cajado para Pedro, porque Pedro era um homem dinâmico. E nós vemos aqui Sara, uma mulher submissa. Quem que era Sara? Se nós for olhar em todo o contexto de Gênesis capítulo 12, do verso 4 em diante, 1 Pedro no capítulo 3, versículo 1 e 6, vamos comentar sobre a Sara. Mas o que eu posso observar aqui, adolescente, o que é a Sara? A terra natal de Sara. Nós podemos observar aqui um chamado para peregrinação. O caráter de Sara, uma mulher submissa. O importante é ser submisso. Uma mulher impaciente. Também era o caráter de Sara, uma mulher de fé. Olha a qualidade, ela tinha fé, hein? Tinha fé. Mas nós podemos observar aqui, para nós fechar aqui essa lição, Moisés, um líder. Você quer falar sobre Moisés? Está no Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao 10. Quem era Moisés? Que é a próxima lição, tá? É a próxima lição. Nós vamos comentar sobre Moisés detalhadamente aqui, sobre a liderança de Moisés. Mas os primeiros anos de Moisés está em Gênesis, a sua chamada, o seu temperamento controlado por Deus no Egito, na travessia do Mar Vermelho. Deus contou muito com Moisés, a característica indispensável a um líder, que é o amor, a humildade, a mansidão. Por quê? Porque a segunda história aqui, Moisés, ele é um homem segundo o que? O coração de Deus. Que coisa maravilhosa. Então nós encontramos aqui vários líderes no Antigo Testamento que venham trazer um grande exemplo para nós. Temos aqui também como Jonatas, um exemplo de lealdade. Abigail, um caráter consolidador. Mas isso aqui é só um resumo, não tem como falar de todos, adolescentes. Mas aqui em Samuel, nós vamos ver Samuel era um homem que realmente, aqui fechando aqui a lição, adolescentes, a liderança no Antigo Testamento, principalmente na vida de Samuel, eu vejo aqui que Samuel era um homem que resume a liderança no Antigo Testamento. Deus age quando deseja vocacionar alguém para a liderança, rompe todos os protocolos e exigências sociais em nome de conduzir a pessoa a um centro da sua vontade. E nós vemos aqui Samuel, um juiz, ungiu quem? 2 reis. Ungiu Saul e depois Davi como rei. E então Samuel foi privilegiado por ungir 2 reis em Israel. O ministério sacerdotal que foi contemporâneo no momento decadente de um ministério sacerdotal em Israel. O sumo sacerdote Eli estava incapacitado para fazer as suas funções.
Eli era um sacerdote, e nós podemos observar aqui que tanto por suas limitações como as suas, como foi a de Saul também, enérgica ao comportamento abominável de seus filhos, como está em 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 22 ao 25, e aí o filho de Ana, então, entretanto, permaneceu fiel em vocação divina. E nós vemos aqui que Eli, ele sossegou. E os filhos de Eli se corromperam. Mas não é porque a sociedade ao nosso redor está em crise que lhe falta um modelo para inspirativo de liderança que você deve também contaminar, ou talvez fazer a obra de Deus relaxadamente. Não como pegar Eli como exemplo. Nós temos que espelhar no que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se é para edificação, se não é, joga fora. Retém tudo que é bom, o que não é, joga fora. E nós podemos observar aqui a compreensão do profeta do seu tempo. A tarefa primordial do profeta era o que? Era fazer com que a justiça social venha trazer uma construção de uma realidade o mais próximo possível da vontade de Deus. Se você, adolescente, quer ser o centro, seja a cópia dos grandes homens e mulheres que destacaram no Antigo Testamento. Uns copiaram. É bom copiar os homens e mulheres de Deus. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque eles foram líderes, né? Mas fico aqui com essa aula tão resumida, e até a próxima aula, se Deus nos permitir, tá ok? Que é a lição de número 3, e vou comentar detalhadamente aqui sobre a vida de Moisés. Tá ok? Deus abençoe, um abraço a todos vocês e a paz do Senhor.